Vamos falar sobre síndromes vasculares compressivas abdominais. Meu nome é Daniel Cardoso, eu sou radiologista abdominal pelo Hospital Sírio-Libanês e cofundador do Deulaudo, empresa de educação médica voltada para a radiologia, e eu já te convido a seguir o meu perfil profissional no Instagram, que é @Dr. Daniel Cardoso, e também o perfil da empresa, que é @Deulaudo. Então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre esse tema, eu quis colocar um caso que apareceu perdido na pilha. Estava laudando os exames, apareceu esse caso. Eu quero que vocês guardem essa imagem e a gente vai voltar para ela no final da aula. Então, sobre esse grupo de condições, o que a gente precisa saber? Elas são condições raras, com amplo espectro de manifestações clínicas. Além disso, podem ser influenciadas por fatores anatômicos, que a gente vai ver caso a caso, subestimada por alguns clínicos e cirurgiões. Tem pessoas que acham que ou essas síndromes não existem ou que elas são mais raras do que de fato são. E angiotomografia é um método de escolha para a investigação, a gente vai ver o porquê, e um diagnóstico precoce e o manejo adequado reduzem a morbimortalidade das condições que nós vamos ver. O diagnóstico ele é baseado num tripé: imagem, clínica compatível e exclusão de outros diagnósticos, certo? Eu quero que vocês lembrem muito bem desse conceito, que precisa realmente desses três aspectos para a gente dar o diagnóstico. Então, sobre a angiotomografia, por que ela é um método de escolha? Método não invasivo, rápido e acessível. 2. Ela tem um alto contraste espacial e temporal, permitindo reconstrução 3D e pós-processamento. Eu coloquei algumas reconstruções 3D aqui no decorrer da aula para vocês verem a importância dessa modalidade. E 3. Permite a avaliação das estruturas vasculares e relações anatômicas, e vocês vão ver que das condições que a gente vai falar aqui, as relações anatômicas são super importantes, porque muitas vezes elas que vão determinar o quadro clínico. E o que nós vamos aprender? Síndrome do ligamento arqueado, que é uma compressão arterial. Vamos aprender sobre a síndrome da artéria mesentérica superior, que é uma compressão de alça. E vamos aprender sobre síndrome do quebra-nozes ou nutcracker e síndrome de May-Turner. Lembrando que da síndrome do quebra-nozes existe a anterior e a posterior. Nós vamos ver o que define cada uma, e elas são compressões venosas. Então, começando pela síndrome do ligamento arqueado, vamos lá. É uma compressão do tronco celíaco pelo ligamento arqueado mediano do diafragma. Então, percebam, como eu falei, vão ter algumas reconstruções 3D para a gente conseguir ilustrar um pouco mais sobre essas condições. Olha essa imagem que eu coloquei aqui no zoom. Percebam que esse primeiro ramo aórtico é o tronco celíaco, e olha como ele sofre uma indentação aqui, ele sofre uma compressão. O ligamento arqueado está nessa topografia e ele comprime a emergência do tronco celíaco, e muitas vezes o que nós também podemos ver é uma dilatação pós-estenótica. Então, outro nome além de síndrome do ligamento arqueado é síndrome de Dunbar, mais comum em mulheres entre 20 e 40 anos. Algumas manifestações clínicas são dor epigástrica pós-prandial, náuseas e perda de peso. No exame físico, podemos ver um sopro sistólico e rigidez abdominal, e alguns fatores de risco são origem alta do tronco celíaco e inserção baixa do ligamento arqueado. Então vamos lá aqui para a imagem da tomografia. A gente está vendo no plano sagital e percebam, essas são as mesmas imagens, tá? Só que nessa imagem aqui eu deixei sinalizado algumas estruturas. Então vamos lá. Aqui a gente está vendo o ligamento arqueado do diafragma e vocês percebem que ele está, além de estar espesso, ele está se insinuando aqui na emergência do tronco celíaco, tá? E como a gente comentou, uma dilatação pós-estenótica do tronco celíaco. Para a gente falar que esse ligamento está espessado, é uma espessura maior do que 4 milímetros, e essa compressão na emergência do tronco celíaco, ela acaba resultando num formato em gancho ou em J. Então percebam que realmente nessa imagem faz um padrão em gancho ou em J. E uma consequência dessa compressão podem ser aneurismas da arcada pancreato-duodenal. Esses aneurismas eles podem ser muito graves, porque a ruptura deles pode ter um índice de mortalidade maior do que 50%. Então a gente precisa dar esse diagnóstico, a gente precisa saber identificar
esses aneurismas da arcada pancreato-duodenal. E aqui, algumas coisas que podem confundir são, e se essa compressão na emergência do tronco celíaco não for pelo ligamento arqueado, mas se for uma placa de ateromatose, por exemplo? A gente tem que falar no relatório, a gente tem que olhar se realmente é o ligamento ou se são placas calcificadas. Então, mais uma vez aqui nesse caso, a gente está vendo aqui essa reconstrução. Eu só fiz um zoom aqui dessa imagem e a gente está vendo aquele padrão em J ou aquele padrão em gancho pela compressão do tronco celíaco. E a gente tem que lembrar também que as arcadas mesentéricas elas se comunicam. Um dos vasos que podem fazer essa comunicação é a arcada de Riolan. Aqui é só a título de curiosidade. E aqui é um padrão pós-tratamento, um stent aqui do tronco celíaco de um paciente que tinha síndrome do ligamento arqueado e tratou. Então, o que a gente precisa saber sobre síndrome do ligamento arqueado? As reconstruções multiplanares e volumétricas 3D podem ser úteis para o planejamento cirúrgico. A compressão isolada do tronco celíaco durante a expiração não é sempre um achado patológico. Como eu falei, para a gente dar o diagnóstico dessas condições, a gente precisa de clínica compatível, imagem compatível e excluir outras causas. A estenose grave do tronco celíaco pode levar a alterações hemodinâmicas nas arcadas pancreato-duodenais. A consequência mais grave é a formação de aneurismas, como nós tínhamos comentado, e essa formação de aneurismas precisa ser cuidadosamente avaliada, pois existe um elevado risco de ruptura e hemorragia, como a gente comentou, ocorrendo em até 40% dos pacientes com esses aneurismas e a taxa de mortalidade de até 50%, em algumas casuísticas, inclusive supera 50%. Então, isso é o que você precisa saber sobre síndrome do ligamento arqueado. Agora, quando a gente fala de síndrome da artéria mesentérica superior, aqui o jogo muda um pouquinho. Percebam que eu coloquei esse círculo marrom para remeter a uma compressão de alças. Na síndrome do ligamento arqueado, que a gente viu, era um círculo vermelho, porque é uma compressão arterial. Então, vamos lá. Síndrome da artéria mesentérica superior é a compressão do duodeno entre a aorta e a artéria mesentérica superior. Então, a estrutura que sofre aqui é o duodeno, tá bem? Outros nomes são, além de síndrome da artéria mesentérica superior, é síndrome de Wilk, mais comum em mulheres entre 10 e 39 anos. Algumas manifestações clínicas são dor pós-prandial e sinais de obstrução, vômitos, náuseas e perda de peso, por exemplo. Algo que pode reduzir a dor abdominal é o decúbito lateral esquerdo, e alguns fatores de risco são a cirurgia corretiva para a escoliose, perda de peso acentuada e baixo IMC. Então, aqui mais uma vez a gente está vendo uma reconstrução, como vocês podem ver aqui no zoom, o duodeno, a terceira porção do duodeno, que é a porção horizontal, passa entre a aorta e a artéria mesentérica superior, que é essa estrutura aqui. Então, o duodeno pode sofrer uma compressão entre essas duas estruturas vasculares, tá bem? E agora as imagens da tomografia. Aqui em A a gente está vendo um plano sagital, em B um plano axial, e a gente vai ver alguns desses achados. Algo muito importante para a gente perceber é que existe no plano sagital, podemos medir o ângulo aorto-mesentérico. Então, esse ângulo de 20 graus, como é o caso da paciente que a gente viu aquela reconstrução, é super baixo, tá? A gente espera que esse ângulo muitas vezes seja maior do que 40, 41. Menor do que isso é um fator de risco importante para a síndrome da artéria mesentérica superior. Existem alguns artigos publicados que até colocam que esse ângulo tem que ser maior do que 65, por exemplo. E no plano axial a gente pode medir a distância entre esses dois vasos, tá? A distância entre a aorta, que é esse vaso aqui, e a distância entre a artéria mesentérica superior, que é esse vaso aqui. Então, como eu falei, alguns locais colocam como normal o ângulo aorto-mesentérico ser entre 28 e 65 e a distância aorto-mesentérica entre 10 e 34. Lembrando que se a gente vir essa distância aorto-mesentérica, ou seja, o que a gente mede no plano axial, menor do que 8, isso tem uma sensibilidade e uma especificidade de 100%, lembre-se, para o achado de imagem, mas sempre a gente tem que correlacionar com a clínica e excluir outras causas. E esse ângulo aorto-mesentérico menor do que 22 graus também nos traz
uma especificidade de 100%. Aqui a gente está vendo mais um caso. Então, vamos olhar todo mundo junto para cá, para essa imagem. Eu coloquei um zoom nela. Em verde, nós vemos a artéria mesentérica superior. Em vermelho, aqui com asterisco, a aorta. Percebam o duodeno, que eu pintei aqui de laranja. O duodeno passa entre essas estruturas, como eu falei, a terceira porção do duodeno, mas percebam como ele afunila ao passar entre essas estruturas. Ele está afunilando bastante, ou seja, ele está sofrendo uma compressão entre essas estruturas, inclusive com uma dilatação da câmara gástrica e das porções pré-estenóticas. Então aqui a gente vê a segunda porção do adenal, que é o arco do adenal. Aqui a gente está vendo o estômago, ambos dilatados por conta dessa compressão da terceira porção do duodeno. E isso aqui é o tratamento dessa condição em alguns casos. Isso é uma paciente que foi diagnosticada com a síndrome da artéria mesentérica superior. Aqui ela, um ano depois de simplesmente ganhar peso. Então, entre a aorta e a artéria mesentérica superior, se eu for voltar nessa imagem sagital, aqui nesse espacinho tem um coxinha adiposo. Quando o paciente perde muito peso, ele pode perder esse coxinha adiposo. E se ele perde esse coxinha adiposo, consequentemente, esse ângulo vai diminuir. Então, se a gente tem um coxinha adiposo extenso, o ângulo vai ficar mais aberto e isso evita que o paciente possa ter essa síndrome. Então, aqui o paciente ganhou peso e percebam, nessa imagem aqui, a distância era 1 e nessa outra imagem aqui, essa distância está bem maior e agora o duodeno passa mais livremente ali naquele espaço entre a aorta e a artéria mesentérica superior. Então, o que você não pode esquecer sobre síndrome da artéria mesentérica superior? Não pode esquecer do plano sagital. Como a gente viu, é um plano super importante para a gente ver o ângulo aortomesentérico, para a gente ver onde exatamente o duodeno passa entre as duas estruturas vasculares. O duodeno é normalmente circundado por tecido adiposo, como nós comentamos, ao atravessar o plano aortomesentérico, que funciona como um amortecedor e previne essa compressão extrínseca. Os vômitos e a perda de peso resultam em um ciclo vicioso com redução progressiva da gordura retroperitoneal, ou seja, o paciente tem sintomas obstrutivos, ele passa a vomitar, assim ele perde mais peso, aquele coxinha adiposo diminui ainda mais e pode aumentar a sintomatologia do paciente. E os sintomas podem se resolver após a recuperação do peso, como a gente viu no caso que eu mostrei para vocês. Agora vamos para a síndrome de Nutcracker anterior, síndrome de quebra-nozes. Ela é o aprisionamento da veia renal esquerda entre a artéria mesentérica superior e a aorta. Naquele mesmo espaço que passa o duodeno, só que em alturas diferentes passa a veia renal esquerda. Como a gente está vendo aqui nessa reconstrução, vocês podem ver aqui a artéria mesentérica superior, aqui a aorta, e olha o que passa entre elas, a veia renal esquerda, beleza? Então, como eu falei, síndrome de Nutcracker anterior ou síndrome do quebra-nozes, mais comum em mulheres entre 20 e 30 anos, algumas manifestações clínicas, hematúria e outras relacionadas ao aumento da pressão venosa, mas eu quero que vocês lembrem muito da hematúria nesses casos. E quando o paciente tem no exame de imagem essa compressão, mas ele não tem manifestação clínica, ao invés da gente chamar de síndrome de Nutcracker, a gente vai chamar de fenômeno de Nutcracker. E mais uma vez, fatores de risco são perda de peso acentuada e um baixo IMC, porque como eu falei, nesse espacinho aqui que eu vou pintar agora de verde, nessa reconstrução, nesse espacinho aqui tem um coxinha adiposo, e se o paciente perde muito peso, ele perde esse coxinha adiposo, o ângulo fecha ainda mais, e aí predispõe ao aumento dos sintomas. Então agora a gente está vendo a tomografia no plano axial. Vou mostrar alguns sinais que falam a favor dessa síndrome. Então, quando a gente mede o diâmetro aqui em A, no plano do hilo, próximo do hilo renal, e em B, que é no local onde a veia renal esquerda passa entre a aorta e a artéria mesentérica superior, se essa razão for maior ou igual a 4,9, isso tem uma sensibilidade de 66,7, especificidade de 100%. O ângulo, esse ângulo alfa que eu medi aqui,
que é o ângulo que a veia faz no local da compressão. Se ele for maior do que 32 graus, também tem esses valores mais de 80% de sensibilidade e especificidade. E outra coisa que nós podemos ver é o sinal do bico. Então percebam nessa imagem aqui, eu vou tirar as marcações. Olhem para a veia renal esquerda como ela, mais uma vez, ela afunila no plano entre a artéria mesentérica superior e a aorta. Então vou colocar as marcações. Esse é o sinal do bico, tá? Então, porque ele tem esse afilamento abrupto aqui entre essas estruturas vasculares, com sensibilidade maior que 90% e uma especificidade de quase 90%. Aqui é um padrão pós-tratamento de um paciente com síndrome de Nutcracker anterior. Foi colocado um stent aqui na veia renal esquerda e, por conta das consequências venosas, como a gente falou, esse paciente precisou também fazer uma embolização da veia gonadal à esquerda. Então, como a gente comentou, os fatores de risco são semelhantes dessa síndrome da artéria mesentérica superior e da síndrome de Nutcracker anterior. Isso quer dizer que essas síndromes, essas condições podem coexistir, tá? Então, como é o caso desse paciente aqui, eu pintei em amarelo a artéria mesentérica superior, em vermelho a aorta, em azul, aqui pequenininho, a veia renal esquerda, e em marrom pintei o duodeno, que está bem aqui. Então percebam que esse ângulo fechadinho aqui, ele acaba comprimindo as duas estruturas nesse caso, como a gente consegue ver muito bem aqui também, nessa reconstrução 3D, a veia renal esquerda e o duodeno, ambos passando nesse espaço aortomesentérico. Agora a síndrome de Nutcracker posterior. Essa algumas pessoas não conhecem, tá? E ela acontece quando o paciente tem uma variação anatômica, que é a veia renal esquerda, como a gente pode ver aqui nessa reconstrução, geralmente ela passa na frente da aorta. Isso é o habitual dela. Mas em alguns casos, ela pode passar por trás da aorta, tá? Então percebam aqui a veia renal esquerda por trás da aorta. E às vezes o paciente tem um componente que passa anterior e um componente que passa posterior. Isso é a veia renal esquerda circunaórtica, tá? Então, porque circunda a aorta. Então vamos lá. Nutcracker posterior é o aprisionamento da veia renal esquerda retroaórtica, ou seja, passando por trás da aorta, entre a aorta e agora corpos vertebrais, porque eles sim vão estar atrás. Então, outros nomes são quebranoses retroaórtica ou uma pseudosíndrome do quebranoses. A incidência de veia renal esquerda retroaórtica é de 0,5% a 3,7%. E como a gente falou, quando existem duas veias renais esquerdas, uma anterior e outra posterior, a gente pode dizer que tem um trajeto ou a veia renal esquerda circunaórtica. A prevalência é de 0,3% a 16%, e quando tem compressão das duas veias renais esquerdas, a gente pode chamar de síndrome do quebranoses combinada. Então aqui a gente está vendo o paciente de cima, nessa reconstrução 3D, vocês podem ver muito bem que ele tem uma veia renal esquerda, percebam aqui no zoom, a veia renal esquerda passando atrás da aorta e o corpo vertebral ainda atrás, ou seja, essa veia renal esquerda passa entre a aorta e o corpo vertebral. Aqui a gente está vendo mais um plano para ficar bem claro que agora essa veia está passando entre a aorta e o corpo vertebral. E aqui, na figura A, um plano axial, figura B, um plano sagital, deixei sinalizado, a gente está vendo de vermelho a aorta, em azul a veia renal esquerda, como a gente falou, passando por trás da aorta, ou seja, entre a aorta e o corpo vertebral. E aqui a gente vê esse mesmo achado no plano sagital. O que você não pode esquecer sobre o Nutcracker? Mais uma vez, o plano sagital. A gente viu que ele é muito importante, ele dá muito mais clareza às imagens. E sempre pesquise variações anatômicas, porque às vezes a gente pode se surpreender. Deve ser considerado em pacientes com hematúria macroscópica intermitente assintomática, que representa a manifestação habitual dessa síndrome. Em homens, refluxo pode causar varicocele, dor testicular e infertilidade. E em mulheres, congestão nos plexos venosos ovarianos e parametriais, levando a uma síndrome de congestão pélvica.
E agora a gente vai para a síndrome de May-Turner, aqui a última da nossa aula, que é a compressão da veia ilíaca comum esquerda entre a artéria ilíaca comum direita e L5. Percebam mais uma vez aqui nessa reconstrução 3D, essa é a artéria ilíaca comum direita e aqui vai sair a veia ilíaca comum esquerda. E por trás dessas estruturas vai ter o corpo vertebral de L5, como a gente vai ver nas imagens. Outro nome que a gente pode chamar, além de síndrome de May-Turner, síndrome de Cockett, e é mais comum em mulheres entre 20 e 39 anos. Algumas manifestações clínicas são trombose do membro inferior esquerdo e outras relacionadas à estase venosa. Então, pacientes que têm trombose no membro inferior esquerdo sem causa aparente, você precisa pesquisar por síndrome de May-Turner, porque aí pode estar a resposta. E o mecanismo é uma compressão mecânica crônica com a pressão vibratória pulsátil gerada pela artéria, vai causar uma lesão endotelial e, consequentemente, a trombose. Pode ser subdiagnosticada em pacientes com diagnóstico de trombose venosa que não são submetidos à investigação. Então, como eu falei, viu trombose no membro inferior esquerdo, não tem uma causa clara para isso, pesquisa síndrome de May-Turner. E aqui a gente está vendo um plano coronal nessa imagem e aqui um plano axial, onde a gente vai caracterizar muito bem essas tromboses. Então, percebam aqui no plano coronal, olha a atenuação dessa veia aqui em relação a essa veia aqui. Está bem diferente, né? Essa veia esquerda, ela está mais hipoatenuante, ela está mais preta, ela tem uma trombose. E aqui no plano axial, a gente consegue ver muito bem o sítio de compressão, tá? Então percebam que a artéria ela acaba apertando a veia entre o corpo vertebral. E aqui mais um caso, a gente está vendo aqui no plano axial. Percebam mais uma vez, aqui eu deixei em laranja o contorno da artéria e aqui a veia mais uma vez com a atenuação mais baixa, ela está com a trombose na veia ilíaca comum esquerda por conta dessa compressão entre a artéria ilíaca comum direita e o corpo vertebral de L5. Aqui é o sítio de compressão e aqui fica muito claro nesse plano coronal em que nós conseguimos ver a veia ilíaca comum direita aqui e aqui à esquerda com trombose, a atenuação diferente e ela sofrendo a compressão aqui pela artéria ilíaca comum direita. Aqui é um padrão pós-tratamento que o paciente colocou um stent para tratar essa condição. O que você não pode esquecer de síndrome de May-Turner? Considerar em pacientes sem causa identificável para trombose no membro inferior esquerdo, sendo diagnosticada em até 5% dos casos. Outros sintomas podem incluir varizes, eczema, hiperpigmentação, dor, úlceras venosas e complicações graves podem ocorrer como embolia pulmonar ou flegmasia cerúlea dolorosa. A angiotomografia na fase venosa demonstra a compressão da veia ilíaca mais bem evidenciada no plano axial. Como a gente viu, a gente consegue ver exatamente aquele contorno da artéria ilíaca comum direita onde comprime a veia. E a TC também permite identificar trombose e excluir eventuais outras causas, como alguma massa pélvica ou aneurisma. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é para você não esquecer de avaliar os vasos e as relações anatômicas. Como a gente viu, esses vasos podem sofrer compressões, eles podem comprimir outras estruturas e você pode dar um diagnóstico avaliando essas estruturas vasculares. E aquele caso que a gente viu lá no começo, o caso da pilha, vamos lá. Então, isso aqui era um paciente que ele veio para uma dor abdominal, estava um caso na pilha, fez uma ressonância e chamou a atenção essa imagem aqui, tá? Era uma imagem que geralmente não tá aí. Quando eu fui olhar nos exames anteriores, ele tinha algumas tomografias, todas sem contraste, e a gente via uma imagem calcificada aqui nessas tomografias sem contraste. E quando nós íamos analisar essas tomografias sem contraste no plano sagital, era na topografia da arcada pancreato-duodenal. Isso era um aneurisma com paredes calcificadas da arcada pancreato-duodenal. E quando a gente foi voltar para a ressonância que tinha contraste, olha aqui, a gente não consegue ver a emergência do tronco celíaco. Essa emergência do tronco celíaco
estava sofrendo uma compressão pelo ligamento arqueado do diafragma e por esse aumento de pressão o paciente acabou evoluindo com um aneurisma da arcada pancreato-duodenal. Como a gente falou, existe um risco alto de ruptura e nessas rupturas o índice de mortalidade pode chegar a ultrapassar 50%. Então você tem que olhar para os vasos para conseguir dar esse tipo de diagnóstico. Então, em muitos pacientes vocês podem passar a suspeitar dessas condições, mas precisam de sintomas compatíveis, uma história compatível, exame físico compatível e a imagem compatível. Os que vão ter todos esses critérios vão ser poucos. E depois que a gente excluir outras causas de diagnóstico, aí sim a gente vai ter os pacientes que realmente podem receber o diagnóstico de uma síndrome vascular compressiva abdominal. Aqui é uma sugestão de leitura que eu deixo para vocês, um artigo que a gente publicou sobre esse tema. Tem várias imagens interessantes que a gente até passou por algumas aqui na aula, casos, explicações utilizando também outros métodos como ultrassom e ressonância também. E muitíssimo obrigado, contem comigo, tamo junto.